Agora a gente vai falar um pouco sobre como a Ayurveda entende um processo de descacetamento significativo do processo metabólico, ok? A ideia é a seguinte: a gente tem um setor principal metabólico que a gente chama de Jataragni, que é o que faz o nosso processo da macrodigestão. Aí tá estômago, intestino delgado, intestino grosso, todo o nosso trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus, ok? Depois que isso daí chega num nível bastante reduzido, que já está mais ou menos caminhando no nível celular, existe um processo digestivo que acontece lá pelo fígado também, que é super importante. Mas a gente vai focar principalmente no processo digestivo que o Ayurveda chama de Dhatu Agnis. Tá? Dhatus são os sistemas de suporte à vida, normalmente são traduzidos como tecidos, e Agni são poder, capacidade metabólica. O que acontece? No Ayurveda a gente entende que todos os Agnis que existem em todos os processos metabólicos derivam do nosso poder metabólico no nosso trato gastrointestinal. Ou seja, todos os Agnis derivam do Jataragni. Tá? Mas há algumas situações muito específicas onde essa relação se perde. A ideia para o Ayurveda é assim: se a lareira central da casa está mais quente, tudo isso se transmite através de canos como um aquecimento central. Se a lareira central está mais fraca, esse calor se transmite através desses canos de uma maneira menos potente, ok? Só que chega uma situação onde pode haver um bloqueio de algum desses canos, como se houvesse calor dentro, mas esse calor não conseguisse se transmitir para a ponta, tá? Então esses dados que o Ayurveda descreve é o plasmático, o sanguíneo, o muscular, adiposo, ósseo, medular, reprodutivo e aí como Ojas, como sistema imunológico. Tá? A gente nesse momento está dando pouca importância a essa cadeiazinha. A gente está olhando o quarto tanque de condensação energética, que é o tecido de geração de matéria adiposa, tá? Que tem uma importância fundamental na nossa vida. Desde fazer a bainha de mielina no nosso cérebro, de alguma maneira fazer a isolação térmica, tem infinitas funções o tecido adiposo. Querer brigar contra o tecido adiposo é querer brigar contra a vida, como qualquer outro dos tecidos, ok? Dentro de um determinado grau. O que acontece? Para esse setor A vir a ser setor B, tem um porteiro no caminho que a gente chama de Dhatu Agni, ok? Então, o Dhatu Agni do setor B abre a porta para as coisas que estão no tecido A chegarem lá. Então, o que a gente tem de nutrição, que vai de alguma maneira ser complexificado do tecido plasmático, existem enzimas dentro do que a gente chama de tecido sanguíneo que transformam uma parte daquele material plasmático em tecido sanguíneo. E aí isso vai andando do sanguíneo para o muscular. A gente vai entendendo que essas substâncias químicas elas vão ganhando complexidade e elas vão ganhando refinamento, vão adquirindo habilidades que antes não tinham, fisiologicamente falando também. Quando a gente tem um processo que o nosso sistema ficou durante muito tempo em sobrepeso, o Dhatu Agni desse tecido que é o adiposo, ele para de funcionar decentemente, tá? E aí o que acontece? Da mesma forma, você não consegue nem gerar o tecido ósseo seguinte de uma maneira consistente e o medular e o reprodutivo de uma forma consistente e de alguma maneira você fica sobrecarregando aquele tecido adiposo. Então, ao mesmo tempo que a pessoa vai ficando com uma massa óssea mais fraca e acaba tendo osteoporose, vai ficando mais sem interesse pela vida, vai ficando cada vez mais letárgico, com tecido medular ficando cada vez mais fraco, vai perdendo completamente o libido
pela vida e sexual e progressivamente vai ficando com o sistema imunológico cada vez mais frágil, vai aumentando o tecido adiposo, que tem uma função psicológica no Ayurveda de ser busca por afeto. Ok? Então uma pessoa que tem um baixo grau de tecido adiposo, um grau doentio, ele não procura e não consegue dar. É uma pessoa que ficou seca, ok? Seca de tecido adiposo. Não tem carinho ali, ok? A função psicológica do Medadato, que é esse tecido adiposo, é Snehana, que entre outras coisas é oleação, que é o que a gente faz na massoterapia, entre outras coisas é dar carinho, sabe? Passar a mão assim, fazer carinho, isso é dentro do Ayurveda tecido adiposo também. Então quando tem um nível muito baixo disso, a pessoa fica seca. Quando fica demais, a pessoa fica grudenta. Ela procura as pessoas de uma maneira grudenta, assim, obsessiva, na mente, né? Pode até não expressar esse comportamento, mas isso está acontecendo na mente dela. Aí o que acontece? Por que o sobrepeso se transforma em obesidade? Porque esse Dato Agni aí perdeu a capacidade dele de metabolizar, e aí você começa a ter um inchaço daquele sistema. E aquele sistema, de novo, é um isolante térmico, ok? Aí dentro do teu sistema digestivo começa a haver uma lareira que começa a ficar com um isolamento térmico ao redor. Aquilo gera algum calor, aquilo gera alguma sensação de fome. E dentro dela, necessariamente para gerar esse processo, houve um agravamento de vata. Normalmente o processo de começar uma escalada de aumento de peso envolve alguma crise de ansiedade, alguma crise de insegurança ou qualquer coisa nesse sentido, ou alguma crise de afetividade. Mas o vata desequilibrou e existe uma parte do vata no nosso sistema gástrico que a gente chama de samana vata, que é o que fica regulando a quantidade de movimento que existe dentro do nosso estômago e do nosso sistema peristáltico gástrico como um todo. A gente diz que assim, o samana enlouquece e ele fica toda hora soprando. E o Jataragni começa a ficar... E aquele calor, ele está dentro de uma massa cada vez mais forte de gordura ao redor. Então aquilo dali não consegue dissipar calor. Você fica com uma sensação de que tem alguma coisa acontecendo dentro do teu estômago, mas não é o processo fisiológico que a gente no Ayurveda chama de fome. Ok? Porque ele não adquire, ele é como se fosse um vento lambendo, um fogo lambendo um pasto seco. Mas ele não é uma fogueira. Aquele fogo não cozinha quase nada, mas ele dá uma sensação toda hora de que você precisa comer. Dá uma sensação toda hora e você vê que o movimento é mais ou menos assim. Você fica... né? Que é um movimento que você está querendo liberar aquele calor, porque o teu sistema gástrico está muito super excitado e você não tem como digerir aquele alimento muito bem. Por isso que o seu processo de formação das fezes não é completo. Porque aquela potência daquele fogo de palha ali é muito isso, é fogo de palha, fogo de palha, fogo de palha. O tempo todo te dando uma sensação de que você precisa comer. Mas normalmente isso não é fome que cozinha aquele alimento, que metaboliza ele consistentemente. Bom, desenhamos a bomba relógio. Agora como é que a gente desarma isso? Primeiro, a gente tem que ir lá naquele Medadato e ligar o Agni dali. Com erva e com atividade física e tomando água morna, não sei o que e tal. Só que, assim, a atividade física é uma das poucas coisas que aumentam os Dato Agnis, ou seja, que aumenta como o nosso sistema na ponta está metabolizando, sem aumentar exatamente o Jataragni, que é a fogalha central. É como se chegasse uma pessoa e simplesmente aquecesse os encanamentos sem aquecer muito bem lá a lareira. Não é uma situação muito comum, mas tem uma situação onde isso acontece. Suponha, por exemplo, que ficou batendo sol naquela parede, entendeu? Só para dar um exemplo assim mais concreto. E aí, com isso começando, a gente dá uma resposta fisiológica, mas primordialmente a gente tem que cuidar do vata. Isso é uma coisa que o Dr. Guerno fala assim com uma habilidade fantástica,
jamais você vai conseguir cuidar de um processo de sobrepeso, de obesidade, querendo cuidar da alimentação dela por si só. Você tem que olhar o processo de desequilíbrio de vata que está levando àquela situação. Então, orientação fundamental número 1 para qualquer situação de sobrepeso ou obesidade, Nadshodhana. É muito Nadshodhana. Sempre que você tiver com aquele primeiro comichão do fogo de palha do teu samana descacetado lá dentro, você fala, ô samana, fica quieto aí. Pode ser que dure 2 minutos o efeito desse Nadshodhana, mas você vai entender que aquilo não era fome. Aí teu intelecto, teu discernimento já começa a ser um auxiliar, não um cara contra você. Então, isso é um aspecto. Outro aspecto são coisas que encham rápido, né? No sentido assim, que tem um baixo poder calórico e que tem uma capacidade grande de sentir cheia, sem que aquilo dali esteja gerando mais matéria que não vai ser digerida, porque a fibra vai embora de você mesmo, né? Então, por exemplo, psyllium, essas coisas que são mais de volume, você joga volume dentro do teu sistema naquela hora ali, para o teu samana meio que falar assim, pô, mas tem tanta gente aqui dentro, que saco, não dá para ficar brincando assim, de ficar atiçando fogo aqui dentro. E ao mesmo tempo a gente vai, à medida em que a gente consegue ir aumentando o Dato Agni, esse processo começa a perder aquele isolamento térmico da característica do tecido adiposo, a gente está fazendo Nadshodhana, o Vata está entrando em ordem, e aí o Jataragni passa a ficar menos instável, menos atacado por Vata, num estado de Vishama Agni, num estado de oscilante, e começa a retornar para o seu modo de funcionamento adequado, que a gente chama de Sama-Agni, onde você tem fome certa, nas horas certas, na medida certa, que é um conhecimento específico que o Ayurveda traz para botar o teu biorritmo dentro do biorritmo que é compatível com a vida ao redor, ok? Então, a ideia do programa é essa. Número 1, Nadshodhana, muito, e com aquela dose, assim, 2 a 3 minutos antes do almoço, uns 6 minutos no final da tarde, tipo 5, 6 da tarde, uns 10 minutos no mínimo antes de dormir. Mais todo ataque de Samana Vayu, ok? Então, isso é a base 1 para deixar o Vata em ordem. Aí, 2, começar a desobstruir os canais. Aí a gente tem várias coisas no Ayurveda com ervas e procedimentos para isso. Número 3, ter algumas artimanhas de alimentação para, no momento em que as outras coisas não estão segurando a onda por si só, você conseguir fazer com que teu sistema, em vez de sair do trilho e descarrilhar, ele começa a sair do trilho, mas ele chacoalha e volta, entendeu? E aí, isso passando um período de readequação metabólica, a gente entra para um programa realmente de emagrecimento. Mas o nosso primeiro passo é um programa de desansiedadificação, no sentido do Vata. E aí a gente tem um mergulho mais psicológico para a gente aprofundar de onde está vendo isso e como a gente se desidentifica disso. Ok? Mas essa explicação já dá uma boa noção do porquê que está acontecendo isso dentro de mim. E aí fica muito mais fácil de você conseguir ter clareza. E com clareza o teu discernimento consegue muito mais ser seu auxiliar. Joinha. Deixa eu fazer uma pergunta. Manda. Quando você... Shanti.